A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto tão importante é a juíza Noeli Rebaque, que é membro do Conselho de Supervisão dos Juízes da Infância e Juventude e dirigente da coordenadoria aqui do estado do Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Noeli. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É um prazer estar novamente aqui e falando de um assunto tão importante, né, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E, doutora, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste o Estatuto da Criança e do Adolescente e diante de quais necessidades ele foi criado? Bom, Jéssica, o nosso estatuto, ele foi criado num momento histórico, foi logo em seguida a nossa Constituição, a Constituição é de 88, o estatuto veio em 90, ele veio em substituição ao antigo Código de Menores. Ele é uma lei que é a junção de uma discussão muito ampla com diversos segmentos da sociedade que buscavam garantir direitos às crianças e aos adolescentes. A partir da sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente e do início da vigência, a criança passou a ser olhada como sujeito de direitos. Mudou-se todo o conceito que tinha a respeito da criança como um objeto de direitos e passou de fato a reunir a função de direitos absolutos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele serve como base hoje, até assim com uma vista mundial. Ele é uma lei que serve de apoio e de olhar para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Também para impor ao Estado, à sociedade, à família, as obrigações relativas à criança e adolescente. Por isso que costuma-se dizer, né, que com a criação do Estatuto, vindo em resposta das regras já da nossa Constituição de 88, toda a sociedade começou a entender melhor e o próprio judiciário, a própria família, a entender melhor todo o olhar que se tinha em relação à criança e adolescente. Ainda, né, apesar de todos esses anos, existe uma dificuldade no entendimento, né, de algumas regras impostas e criadas. Inclusive assim com um pensamento muitas vezes de que o Estatuto só veio para proteger, para tirar direitos, né, de educação dos pais, limites aos filhos, e na verdade não é isso, ao contrário, né? O Estatuto ele tem muitas e muitas regras que garantem, colocam a criança assim como sujeito de direitos e garantem tanto para nessa parcela tão relevante da população que está em fase de desenvolvimento, mas também para a sociedade, né? Garante a segurança e, se implementado corretamente,
se observada as regras estabelecidas pelo Estatuto, nós, com certeza, em termos de Brasil, estaremos né, construindo uma sociedade melhor. Então, ele é fruto do anseio da sociedade. E ele trouxe aos nossos meninos e meninas garantias que antes não constavam de lei, né? Uhum. E, doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é a importância para o desenvolvimento social que o Estado ofereça garantias e os direitos às crianças e adolescentes. É muito importante. O Estatuto, ele diz, né, que cabe ao Estado, à família, à comunidade garantir direitos às crianças e adolescentes. No momento, a gente até tem uma discussão muito ampla na sociedade falando-se da primeira infância. E quanto mais se fala da primeira infância, mais estudos técnicos, né, e profissionais habilitados nos informam e nos ensinam que o tratamento com dignidade do ser humano no início da sua vida se garante a formação de um cidadão, se garante a estrutura mínima que o ser humano precisa para o desenvolvimento. Por isso, dessa importância de tantos direitos, de tantas garantias constantes no Estatuto. Se nós pensarmos que para o adulto é importante, imagine para a criança que está em desenvolvimento, o direito à escola, o direito a uma família que lhe dê o apoio necessário, o direito ao médico, o direito ao tratamento de saúde, o direito a ser olhada e respeitada, o direito a não ser agredida, a ter proteção, né, daquelas violências psicológicas, violências físicas, que são históricas, né, que não é algo assim que o Brasil seja exceção, que são históricas no mundo, no sentido, né, que foram, né, que passaram a toda a população, né, toda a criança e adolescente. Então, esse olhar de proteção, ele é essencial para que a gente tenha uma sociedade mais segura. Uhum. O direito, por exemplo, à educação, muito embora a gente olhe de uma maneira mais genérica, nós sempre sabemos, não, ir à escola é importante, dar a educação a um filho é importante. Uma criança que não tem educação vai crescer sem um apoio, sem um olhar efetivo dos seus direitos e de suas obrigações sociais. Mas, se as políticas públicas, se a família, se a sociedade não olhar com seriedade essa parte, por exemplo, da educação, nós teremos a sociedade falha quando crescer. Temos muito hábito de pensar que a criança, o adolescente, vai se manter criança e adolescente para sempre. E não é assim, né? Uhum. A gente, enquanto cidadão, costumamos muitas vezes olhar para uma criança quando ela ainda está em tenra idade, quando ela tem 2, 3, 5, 6 anos, e vemos nela a ternura, a pureza, e esquecemos que aquela ternura e aquela pureza vai se transformar em uma pessoa, né? Primeiramente num adolescente, depois num adulto. Aquela ternura, se não trabalhada e se não repassada os princípios de educação, a dignidade, a segurança, certamente vai se transformar, né? E se transformar de maneira errada. Por isso, dessa importância do olhar efetivo e de que as políticas públicas olhem para o desenvolvimento da criança e do adolescente de maneira a protegê-los, ensiná-los, para que a gente garanta, né, uma sociedade melhor. Uhum. É muito, muito, muito relevante que nós tenhamos
ao invés de criticarmos, né, como a gente tem sempre visto, críticas mais acaloradas em relação ao estatuto, ou quando, por exemplo, se verifica assim, nossa, mas hoje eu como pai, eu como mãe, eu não posso mais colocar um limite no meu filho. Nossa, mas como é que eu cresci com a palmada, né? Ah, no meu tempo lá na escola, eu colocava, o professor me colocava lá no canto, em cima do grão de milho, e comigo nunca aconteceu, né? E eu me tornei um cidadão. Se a gente olhar a realidade social hoje, se a gente olhar a violência que existe na nossa sociedade hoje, nós não podemos, né, dizer que aquele método era o correto. Nós não podemos imaginar que se concebeu já e que hoje a gente, enquanto sociedade que pensa e acredita que está crescendo, evoluindo, nós podemos imaginar que não é possível bater num adulto, ainda que seja um empurrão, e é possível bater numa criança. Mas estes conceitos que vieram enraigados, inclusive, né, arraizados lá do nosso, né, de nós mesmos, das nossas famílias, dos nossos avós, dos nossos bisavós, eles são muito difíceis de serem mudados. A gente precisa analisar com o contexto que nós temos atualmente. Se o modelo antigo dava tão certo, por que está assim hoje? Por que a violência é tão grande? Por que nós temos, né, um número tão grande de crimes, de assaltos, de situações que fogem do controle da sociedade? Porque o modelo das pessoas que antes eram crianças e se tornaram adultas, certamente não estava assim tão correto. Então, esses conceitos da lei da palmada, mas agora não pode, ou daquela violência sexual que a criança, que o adolescente foi vítima por muitos e muitos e muitos anos, séculos, né, inclusive num silêncio, até e muitas vezes se entendendo como se aquilo fosse normal, como se uma violência psicológica contra a criança fosse normal. Isso foi desenvolvido na sociedade antiga e que hoje está se combatendo, com um olhar muitas vezes, né, duvidoso, desconfiado da própria sociedade, da própria família, né, das autoridades que relutam em políticas públicas efetivas. Claro que nós avançamos. O nosso estatuto tem 30 anos agora. A gente costuma dizer, né, que ele já passou da maioridade, né, já está indo para quase a idade madura, avançou muito, foram criados inúmeros gatilhos, inúmeros formatos de defesa e de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Mas ainda estamos bem longe, Jéssica. Ainda estamos, né, gatinhando se compararmos com algumas outras sociedades em outros países. E ainda encontramos muitas resistências da própria sociedade brasileira em entender a fórmula simples de que se nós atendemos os nossos meninos e meninas, nós garantiremos um futuro mais seguro. E nunca com a violência, e nunca com a repressão. A repressão gera a repressão. A violência gera a violência. E o Estatuto da Criança e Adolescente, com os seus 200 e poucos artigos, em todos eles, nada mais faz do que garantir direitos às crianças e aos adolescentes. Estabelecer deveres à sociedade, porque cabe à sociedade, cabe ao Estado, cabe à família assegurar esses direitos. Sim. Né? Hoje se fala muito, né, que o Estatuto trouxe isso como regras, né, para os próprios pais, para os guardiães, as pessoas que lidam diretamente com a criança e adolescente, muitos e muitos deveres. E esses deveres, num primeiro momento, foram tidos, olhados, né, e percebidos com uma resistência, com não pode ser assim, mas como se sempre fizemos, gradativamente. E com o passar do tempo, a situação foi melhorando. O olhar da sociedade está melhorando. As políticas públicas e as legislações, elas foram se adaptando àquilo que o Estatuto da Criança e Adolescente
determina. Mas não significa que a gente, né, chegou lá ainda. Sim. Estamos ainda muito longe. Então, essa pergunta sobre a importância, ela é essencial. Ela se implementado corretamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós teremos, talvez não agora, não de imediato, porque é uma lei recente, mas nós teremos com certeza um tempo bom, uma sociedade melhor com o passar dos anos, com o entendimento da sociedade pela melhoria, né, das condições de vida num todo, no macro, né, para o futuro. E, doutora, eu queria pedir para a senhora ressaltar para os nossos ouvintes o que a senhora acredita que sejam as disposições mais importantes do ECA. Olha, o Estatuto tem inúmeras disposições importantes, mas eu acredito assim que a mais relevante, aquela que diz em um artigo tudo o que todos os outros complementam, é o artigo 4º. O artigo 4º do Estatuto, ele diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Então, este é o artigo que determina de uma maneira bem clara, e até o legislador ele foi tão enfático, ele foi tão insistente, dizendo que, usando 2 vezes a importância, é prioridade, quer dizer, criança e adolescente é prioridade absoluta. Então ele diz assim, com absoluta prioridade. O que é prioritário já deve ser olhado por primeiro, não é assim? Mas ele diz ainda que ele deve ser absolutamente, aumenta isso. E não é só naquele âmbito assim, da lida diária com a criança e adolescente, da família em si. Ele cria esse mecanismo para todos os setores da sociedade, né? A família, o Estado e necessariamente o poder público. E dentro do poder público nós temos as esferas, né, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. No judiciário, por exemplo, né, que é onde nós atuamos, onde o magistrado, o juiz atua, nós temos também que tratar tudo o que diz respeito à criança e adolescente com esta prioridade absoluta. Os processos que tramitam devem ser mais relevantes. Quando um juiz da Vara da Infância e Juventude toma uma decisão em um determinado processo, ele sempre vai ter, sobre todos os demais direitos, sobre todas as demais legislações, ele tem que olhar se aquela regra beneficia, está em consonância com os direitos da criança e adolescente. Então, acredito que o artigo 4º, ele abrange todos os demais. Ele diz, em poucas palavras, de uma maneira muito clara e objetiva, o que é e como devem ser respeitados os direitos das crianças e dos adolescentes. É o princípio que nós sempre falamos, reforçamos, da prioridade absoluta. E, doutora Noeli, a senhora falou um pouquinho agora também para os nossos ouvintes sobre a questão dos deveres dos pais ou responsáveis pelas crianças e os adolescentes. E a gente sabe que o Estatuto também dispõe algumas sanções para esses pais que não cumprem os seus deveres, não é mesmo? A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre esse assunto para os nossos ouvintes? Sim, essa foi uma novidade, né? Foi algo que o Estatuto trouxe, num sentido também, né, sempre olhando a criança, mas no sentido de dizer, os pais, os responsáveis pelas crianças, aquela pessoa que tem a criança sob seus cuidados, precisa corresponder às necessidades dela. E em razão disso, no artigo 129 do Estatuto, foram elencadas algumas determinações estabelecidas, algumas regras, algumas medidas que podem ser impostas aos pais. Ou, não necessariamente aos pais, aqueles biológicos, mas àquela família que cuida de uma criança. E dentre elas são algumas medidas de proteção, como encaminhamentos a programas oficiais, como a orientação, como o tratamento a alguma dependência química. Tudo isso é possível ser feito pelo judiciário ou pelo conselho tutelar. Avaliação, acompanhamentos psicológicos,
encaminhamentos a cursos, encaminhamentos a trabalho, encaminhamentos ao preparo daquela família para acolher a criança, encaminhar o filho à escola. É uma obrigação que está na lei. O Estado tem a obrigação de dar a escola e o pai, a mãe ou a pessoa que cuida da criança tem a obrigação a encaminhá-la à escola. E estabelece algumas sanções aos pais, que vêm desde a advertência, a perda da guarda daquela criança. A criança pode ser afastada da família, e a mais grave, né, a mais séria, que é a perda dos direitos relativos ao poder familiar. Então, seria a suspensão ou a destituição do poder familiar. Quer dizer, o pai ou a mãe podem, se não corresponderem às necessidades da criança, se descumprirem as regras do estatuto, podem perder os direitos que têm em relação ao poder familiar. Quer dizer, deixam de exercer a tutela sobre seus filhos. Esta é a medida mais grave, é aquela que o judiciário só aplica quando, de fato, são, quando acontece, quando avaliam-se situações extremamente graves, como o abandono, o maltrato, o abuso. Isso leva à destituição do poder familiar. E tem uma medida que também é usada com bastante frequência, infelizmente, que é o afastamento do lar. Quando aquele familiar, por algum motivo, não está correspondendo às necessidades da criança, e se percebido que isso traz prejuízos à criança, esse familiar pode ser afastado do lar. Uma determinação, está no artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, uma determinação judicial faz com que aquela pessoa saia de casa, ou um pai que maltrata, ou um avô, ou um familiar que está com a criança sob os seus cuidados. Então, são inúmeras regras que servem para apoiar a família, mas também para sancioná-la, se eventualmente ela não está atendendo aos requisitos que o legislador determinou. E, doutora Noeli, o que está disposto também no ECA sobre as medidas socioeducativas? E queria pedir para a senhora, que atua nessa área, falar um pouquinho para os nossos ouvintes, se, na sua opinião, a aplicação dessas medidas tem sido efetiva. Pois é, Jéssica, a gente falou bastante de direitos, mas o nosso estatuto, quando se trata do adolescente, o adolescente é o ser humano, a pessoa, a partir dos 12 anos até os 18 anos. Ele estabelece todos esses direitos que eu falei agora, mas ele também estabelece as sanções aplicadas ao adolescente. A medida socioeducativa seria a pena que se aplica a um adulto quando um adolescente comete um ato infracional. Um ato infracional é a mesma conduta correspondente a um crime. Quando um adulto comete um crime, o juiz, o judiciário, aplica àquele adulto uma pena. Quando se aplica, quando um adolescente comete um ato infracional, é aplicada uma medida socioeducativa. Essas medidas, diferente até do que se pode, do que se pensa ou muitas vezes se fala, elas têm um caráter de sanção e de reeducação. O olhar, diferente do adulto, é que por haver um período de desenvolvimento psicológico, de cooptação daquilo que o ser humano pode aprender para desenvolver na vida adulta, se aplicam essas medidas socioeducativas de uma maneira que seja reeducado, tem um caráter pedagógico. Quando um menino ou uma menina de 12 aos 18 cometem um ato infracional, são aplicadas medidas que vão desde a advertência, quando é mais leve, até prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, que é o encaminhamento, que é o olhar do Estado próximo daquele adolescente para ele repensar, até a semi-liberdade e a internação. A internação é o último, que também corresponde à prisão, é o mais grave. Então, também é muito importante se ter em mente que, diferente do que a gente pensa, às vezes, não o adolescente, quando ele comete um ato infracional, ele é punido, sim. Esse é o olhar do Estatuto em relação a atos infracionais que correspondem a crimes na vida adulta.
E, doutora, esse é um dos pontos do ECA que gera bastante polêmica, né? Essa forma como o Estatuto trata os atos infracionais e praticados por menores. Diante dessas discussões, um projeto de lei foi criado visando a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A senhora, como especialista e como magistrada que atua nessa área, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Jéssica, esse assunto é um assunto extremamente polêmico. Existem muitas pesquisas, inclusive uma mais recente, onde mostra que a sociedade, numa maioria que atinge quase 80%, entende que o caminho para nós resolvermos, né, as questões ligadas à violência que assola o nosso país é a redução da menoridade penal. Entende-se que o adolescente que comete um ato infracional não tem punição. E como não tem punição, a única saída que tem é reduzir para 16 anos a menoridade penal e aplicar a ele penas e não medidas socioeducativas. Para quem é operador do direito, a rede de proteção que acolhe o adolescente, esta não é uma medida que vai trazer soluções. Então eu digo, né, com base até assim num fundamento que é do Conselho de Coordenadores de Juízes dos Tribunais do Brasil, dos fóruns nacionais, dos magistrados que atuam na área, na sua grande maioria, salvo mínimas exceções, que somos absolutamente contra a redução da menoridade penal, porque ela não representa solução. A redução não vai fazer com que a gente passe a ter mais segurança na sociedade. A redução só vai fazer com que os nossos presídios aumentem o número de pessoas lá e a solução e o problema será o mesmo. Continuaremos com os nossos índices de criminalidade. Nós hoje somos um país que temos um número muito grande, somos o quarto país em levantamentos mundiais que temos de pessoas presas, adultas. Isso soluciona o problema do nosso país? Não soluciona. A redução da menoridade penal, ao contrário até do que se pensa, ela não vai fazer com que o adolescente pura e simplesmente vá para a cadeia, que seja preso. Até porque a legislação, para o nosso estatuto, ela muitas vezes propicia ao juiz a possibilidade de internar, que é, entre aspas, prender o adolescente, muito mais, em hipóteses muito maiores, do que para o adulto. Existem outros formatos. Quando se fala assim, pode ser até, mas então o judiciário, os operadores desta área, da infância e adolescência, não querem resolver o problema da criminalidade. Ao contrário, o que mais se busca é isso. E a luta é muito grande. E nós temos índices que mostram que as medidas socioeducativas, elas podem, sim, resolver os índices de reincidência, quando elas aplicadas e cumpridas corretamente, são mínimos. Para se ter uma ideia, a gente tem uma média de 20% de reincidência, 20% de meninos e meninas que cometem novos atos infracionais, isso em termos brasileiros, né? Num estudo feito pelo CNJ, quando eles eventualmente cometem um ato, tem uma medida séria, tem uma política pública que os acolhe e os fazem repensar, eles dificilmente voltam a reincidir. Esses 20% é um índice muito menor do índice de adulto. Então, há um posicionamento firme no sentido de mudar, sim, de melhorar, mas não, em hipótese alguma, reduzir a menoridade penal, porque ela não vai ajudar. De fato, tem um projeto de lei que tramita na Câmara de Deputados, inclusive o deputado que é o relator de uma comissão que foi criada, um deputado paranaense, o deputado Aliel, que fez um estudo muito importante e algumas proposições, como, por exemplo, aumentar o tempo, né? Hoje a internação é até 3 anos. Aumentar esse prazo para, né, um ápice de até 10 anos. Existe um olhar favorável, né, dos operadores de direito nessa área, de modo a, quando analisado e quando o ato infracional é grave,
contra a pessoa, é possível sim ele ficar, esse adolescente, essa adolescente ficar algum tempo a mais internado com um acompanhamento. Mas nunca simplesmente jogá-lo no sistema prisional, porque isso com certeza não vai resolver as questões da sociedade. É um tema que a gente poderia falar muito e muito tempo, Jéssica, mas assim, em termos de posicionamento, eu, né, posso te passar isso. Tenho certeza que a gente poderia fazer um programa todo só para falar no assunto, porque ele é muito rico em termos, né, em termos de resultado para a nossa sociedade e de conscientização também para o que é melhor e quais são as medidas mais adequadas para a redução da criminalidade. Doutora Noeli, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes a respeito dessa área da infância e da juventude. E até uma próxima vez, doutora. Eu que agradeço, o assunto é muito amplo, espero de alguma maneira ter contribuído, né, e levado aos nossos ouvintes um pouco, né, do Estatuto da Criança e Adolescente e dos direitos. Muito obrigada pela atenção de sempre. Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3h da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá. A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.